Então, na primeira aula, nós vimos sobre distribuição de calcários, as partes constituintes, como eles podem ser, os tipos que existem, e todos eles têm aqueles princípios de funcionamento, né? O gravitacional e o inercial, falamos dele também. Também vimos como acopla esse equipamento no trator, seja pelo engate de 3 pontos ou pela barra de tração. E hoje vamos dar continuidade à aula de distribuição de calcário. Então, para o acoplamento, nós vimos que pode ser usado sistema hidráulico de 3 pontos para pequenos equipamentos, equipamentos que carregam até 1.500 kg de peso, de calcário ou de outro fertilizante, ou outro corretivo, ou semente, e os de grandes portes, que podem chegar até 15 toneladas. São, obviamente, equipamentos montados em cima de carretas, né, um chassi com rodas, para poder suportar o peso, porque o sistema hidráulico dos tratores tem capacidade de levantar no máximo 2.000 a 3.000 quilos, dependendo da categoria do trator, do tipo do trator. Então, foi uma breve introdução do que nós vimos na aula passada. Quando nós colocamos os distribuidores de calcário ou qualquer outro implemento no sistema hidráulico de 3 pontos, ou seja, ele vai pendurado, vai a cavalo no trator, nós precisamos fazer algumas regulagens, que eu chamo de regulagens básicas. Então, na verdade, 3 regulagens específicas. Isso não é privilégio ou exclusividade dos distribuidores de calcário. Não, todo e qualquer implemento que vai montado no sistema hidráulico de 3 pontos do trator precisa sofrer essas 3 regulagens básicas. Então, a primeira delas é o nivelamento longitudinal. Ora, eu preciso saber se a parte de trás e a parte da frente do implemento estão na mesma altura do solo, independente da altura que esteja. A altura que o implemento vai trabalhar em relação ao solo é uma regulagem que se faz em função do implemento. No caso de distribuidores de calcário, adubos e fertilizantes, pode também servir como semeadores a lanço. Esse equipamento costuma trabalhar a uma altura de 60 a 70 centímetros do solo, para que ele consiga lançar o produto e produzir a faixa de aplicação que é comum a esse tipo de equipamento. Essa faixa de aplicação varia de 6 a 12 metros, dependendo do produto que nós vamos aplicar. O equipamento estando na altura de trabalho adequada, eu preciso saber se a parte de trás e a parte da frente do implemento estão na mesma altura. Eu chamo isso de nivelamento longitudinal. Eu dou alguns passos e me distancio em torno de 5 a 7 metros do implemento, do trator, para que eu possa ter uma visão geral e, baseado nisso, eu observo se a parte de trás e da frente estão niveladas. Observe que neste outro implemento aqui, não há nivelamento. A parte de trás está mais alta do que a parte da frente. Aqui, o que nós estamos vendo, aqui, está nivelado. Ou a parte de trás um pouquinho abaixo, né? Pois eu poderia levantar bem pouco a parte de trás. Como é que eu levanto ou abaixo essa parte de trás do implemento para que ele fique nivelado? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho nisso. Então, ao pensar, vocês vão imaginar que se faz isso pelo terceiro ponto. Então, nós temos aqui o terceiro ponto, onde tem um prolongamento, né, uma peça aqui que liga o terceiro ponto ao equipamento. Então, ela pode ser alongada ou encurtada. Então, o sistema hidráulico tem um ponto superior aqui, né? Tem um ponto inferior, esquerdo e direito, e tem esse braço aqui que é o terceiro ponto, em que eu posso empurrar, né, alongando essa peça, eu empurro, essa parte desce, a parte de trás do implemento desce, ou eu posso encurtar, e aí ele vai puxar o meu equipamento, e aí a parte traseira dele sobe. E é assim que eu ajusto assim que eu faço esse nivelamento longitudinal aqui do meu implemento. Essa regulagem, ela é completamente visual. Não precisa medir com a trena para saber se está na mesma altura.
Basta você observar aqui, né? E ela é no olho mesmo. Outra regulagem que fazemos é o nivelamento transversal. Observe nessa imagem que o lado esquerdo está acima, está mais alto do que o lado direito. Então, este é o nivelamento transversal, né? Aqui está o contrário. O lado direito está acima do lado esquerdo. Então, quanto você distancia de 5 a 7 metros do implemento, agora você está atrás do implemento, tendo essa visão geral, você consegue perceber pelo paralama ou pela capota do trator, você consegue perceber que há um desnivelamento. Como nivelar? Não sei se vocês se lembram, o braço inferior direito do sistema hidráulico tem uma manivela que permite abaixar ou levantar um implemento. Se eu encurto o braço ou levanto o braço, né, o lado direito vai subir, o lado esquerdo vai permanecer e vai chegar um momento que eu vou estar com ele nivelado. Então aqui vou ter que subir aqui o braço inferior direito. Aqui eu vou ter que abaixar o braço superior direito. Então, olha aí, o nivelamento está feito. Agora se faz a centralização. O que é a centralização? Observe que o eixo do implemento deve estar alinhado com o centro do trator. Nos casos dos tratores, normalmente o volante é centralizado. Então, eu posso centralizar o implemento baseando no volante, por exemplo. Observe que ele está um pouquinho à direita em relação à esquerda. Então, eu poderia puxar ele um pouquinho para a esquerda. Como fazer isso? Essa regulagem é feita na barra estabilizadora dos braços inferiores. Então, eu solto os pinos, né, das barras esquerda e direita e posiciono o implemento na posição que ele deve estar e procuro qual que é o orifício da parte interna, da parte externa, da barra estabilizadora que vai encaixar melhor, que vai dar certo. E aí eu passo o pino e travo. Quando isso acontecer, esse implemento ainda vai estar com um certo jogo, ele vai se movimentar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, algo em torno de 5 centímetros, para lá ou para cá. É importante que ele tenha esse jogo. Ele não é interessante que ele seja fixo ao sistema hidráulico do trator de forma travada. Esse jogo é importante e ele é dado justamente nas barras estabilizadoras de esquerda e direita, para que caso o movimento do trabalho, durante o movimento no campo, durante o trabalho, se o trator passar por algumas oscilações, e sempre está passando, o terreno nunca é plano, nivelado, com isso esse implemento também vai jogar para a esquerda e para a direita. Se ele estiver preso, né, travado, ele vai tentar se movimentar, vai ter uma quantidade de movimento, esse movimento vai ser transferido para o trator e a digeribilidade passa a ser afetada. E o fato de que você pode ter um problema de movimentação lateral, que vai forçar o sistema hidráulico do trator. Por outro lado, se esse jogo ficar muito grande, o que vai acontecer? Toda essa massa, né, o implemento mais o calcário aqui dentro, vai começar a se movimentar por um lado, para o outro, e vai ganhar velocidade, vai ganhar inércia. E essa quantidade de movimento, quando chegar no fim do curso, né, que a barra estabilizadora do outro lado, encostada na posição mais avançada, vai travar e vai dar um soco, vai dar uma pancada e pode estourar a barra estabilizadora de um lado ou do outro. Então ele tem que se movimentar, mas não pode ganhar muita velocidade, porque aí ele ganha inércia e pode afetar o sistema hidráulico também. Então nem muito apertado, nem muito forte. Então, o que eu estou dizendo aqui, mais ou menos 5 centímetros no máximo, agitando da barra estabilizadora. Quando o distribuidor é de arrasto, então, em tese, nós deveríamos também fazer nivelamento longitudinal, né? E esse nivelamento
longitudinal é feito pelo engate. Alguns implementos têm a possibilidade de abaixar ou levantar essa parte da carreta em relação à barra de tração. A grande maioria é apenas na barra de tração que se faz o nivelamento. Vocês lembram que a barra de tração, elas podem ser colocadas com o U para cima ou com o U para baixo. Então, eu consigo suspender ou abaixar um pouquinho pelo ponto de engate. Eu vou ter a possibilidade de deixar isso o mais nivelado possível. A parte de trás do implemento ficar na mesma altura do solo em relação à parte da frente, né? Em relação ao solo. Se o implemento for maior ainda e tiver 4 eixos, tipo uma carreta, então esse nivelamento não se faz mais necessário, porque ele vai estar sendo nivelado em cima das suas 4 rodas. Quando o implemento é de arrasto, o nivelamento transversal não se faz necessário. Por quê? Como está aqui preso na barra de tração, e aqui há um pivotamento, há um movimento aqui entre a carreta e o trator, pelo pino que está prendendo na barra, então a própria força de tração do trator e a resistência do implemento se alinham. Então há um alinhamento, e esse alinhamento não tem necessidade de se fazer a centralização, por exemplo. E, por outro lado, como ele tem 2 rodas, né, pelo menos 2 rodas, né, um eixo, o lado direito e o lado esquerdo vai estar na mesma altura, porque as rodas se nivelam, ok? Então, nas carretas, nos distribuidores tipo carreta, com um único eixo, a única regulagem que nós fazemos é o nivelamento longitudinal. Se for carreta de 4 rodas, não há necessidade de se fazer nivelamento nenhum. Então, agora a gente vai falar das regulagens em relação ao produto que vamos aplicar. Vamos nos ater ao calcário, mas tudo que for estudado aqui para o calcário serve também, esse item regulagem serve para fosfatos, adubação e cobertura de nitrogênio, potássio, distribuição de sementes para semeadura lanço, enfim, qualquer outra atividade ou prática que formos executar com estes implementos. Essas regulagens são as mesmas. Para uma boa regulagem, precisamos pensar em 2 coisas: dosagem e uniformidade de aplicação. Porque a aplicação correta é o resultado em quantidade adequada, então minha análise que vai dizer isso, e também eu preciso distribuir isso com qualidade, né? Se eu preciso jogar 2 toneladas de calcário por hectare, então eu estou jogando exatamente 0,2 quilos por metro quadrado. Então, para jogar essa quantidade, eu preciso ter uma máquina que consiga determinar a dose e distribuir de forma adequada, uniforme. Sempre nós, agrônomos, precisamos olhar para esse binômio, quantidade e qualidade. Então, não é só a quantidade que eu preciso saber, eu tenho que saber como é que isso está sendo feito. Isso não vale só para a distribuição de calcário. Toda e qualquer prática que formos fazer, seja envolvendo máquina ou não, o agrônomo precisa pensar em quantidade e qualidade juntos. Essa regulagem pode ser dinâmica ou pode ser estática. Então, essa aqui é feita pelos fabricantes, né, uma certa tabela determinada, e a dinâmica sempre se faz no campo, né, essa dinâmica aqui é a campo. Então, a regulagem estática é utilizada para se fazer a calibração do equipamento ou obter a sua curva de vazão. E a regulagem dinâmica é utilizada para fazer a aferição da regulagem no campo. Não adianta nada você colocar o equipamento de acordo com a recomendação do fabricante e começar a trabalhar. Você precisa aferir para saber se a regulagem está correta, se a dosagem que você precisa que seja distribuída está saindo na máquina. E também verificar a uniformidade de distribuição, bem como levantar a largura efetiva de aplicação. Essa largura efetiva de aplicação, ela é extremamente importante, porque se eu não estiver trabalhando com a largura efetiva de aplicação correta, a qualidade de distribuição ficará extremamente prejudicada. Eu não vou conseguir ter uniformidade de distribuição na área. E aí nós vamos ver por quê.
Primeiro, vamos falar rapidamente como funciona a regulagem estática. A dosagem a ser aplicada é dada por uma equação, que é esse número, que é um fator de correção, multiplica a vazão pela largura efetiva pela velocidade de operação. Então, a dose é em kg por hectare, a vazão em kg por segundo e a velocidade em metros por segundo. E a largura efetiva em metros. Para que eu consiga fazer essa dosagem, esse cálculo, eu preciso definir a largura efetiva, né, de distribuição. Então, a largura é aquela que apresenta variação aceitável na dosagem aplicada. Que variação é essa? A variação transversal à aplicação. Quando o distribuidor passa pela área distribuindo o produto, ele forma um leque de distribuição. Este leque joga produto de uma ponta do lado esquerdo até uma outra ponta do lado direito. Então, ele aplica numa faixa. Nessa faixa de aplicação, é preciso que tanto do lado esquerdo, quanto do lado direito, quanto no centro, quanto na ponta, em várias posições, esteja caindo a mesma quantidade de produto, para que eu não tenha desuniformidade de distribuição. Isso que chamamos de largura efetiva, aquela que apresenta variação aceitável. Por que aceitável? Porque a variação mínimo de zero de variação não é possível. Né? Do ponto de vista prático, não é possível. Sempre vai haver uma certa variação. E essa variação, ela precisa estar dentro de um nível aceitável. Nas aplicações de campo com calcário, normalmente se considera um coeficiente de variação de 20% aceitável. Então, até 20% é aceitável. Vocês que já fizeram estatística devem se lembrar do que é coeficiente de variação. É aquele desvio padrão dividido pela média. E nós vamos aprender como calcula isso para avaliar a eficiência, né, e a efetividade da faixa de aplicação. Então, isso aqui é uma distribuição. Quando o implemento passou daqui para lá, ele foi distribuindo o produto nessa faixa. Em vários pontos aqui, é preciso que se tenha uma dosagem parecida, ou seja, uma variação mínima. Vamos tomar como exemplo uma largura efetiva de 8 metros para o nosso cálculo. A primeira coisa que nós precisamos é determinar a velocidade de operação. Para isso, a prática nos diz que nós precisamos de um determinado espaço conhecido. Nós vamos medir 50 metros com uma trena, depois nós vamos pegar e fazer o trator caminhar por esse espaço. Para isso, eu preciso colocar o motor na rotação de serviço e na marcha de serviço. Porque se eu mudar a marcha ou a rotação, toda a minha calibração vai ficar mudada. Então, é preciso definir a velocidade de trabalho e a rotação que eu vou trabalhar. A rotação de trabalho normalmente é a rotação nominal. Vocês estão vendo aqui 2.000 rotações por minuto. Esse tacômetro aqui é vezes 100. Então, seria 20 vezes 100, ou o ponteiro do trator está aqui em 2.000, 2.100. A rotação de trabalho ajustada. Feito isso, nós vamos cronometrar o tempo gasto para percorrer o espaço de 50 metros. Nesse exemplo, foi gasto o tempo de 27,78 segundos. Então, nós vimos como determinar a velocidade, né, no campo. A velocidade é espaço sobre tempo. 50 metros dividido por 27,78 segundos dá uma velocidade de aproximadamente 1,8 metros por segundo. Depois nós vamos coletar o material durante o tempo gasto para percorrer o espaço definido. No distribuidor centrífugo, por exemplo, nós retiramos o pêndulo ou o disco e coletamos esse material com a máquina ligada naquele tempo. Aqui no caso, por exemplo, foi retirado o pêndulo e a máquina está ligada e o produto está caindo aqui nessa lona. E depois nós vamos pesar esse material. Então, nós vamos pegar a massa de calcário que caiu naquele tempo e vamos efetuar os cálculos. A vazão, por exemplo, saiu 140 kg em 28 segundos, e isso me dá 5 kg por segundo.
Então, nós temos os dados aqui que levantamos para fazer as contas. Nós obtivemos uma dose de 3.472 quilos por hectare. Essa é a forma estática de se fazer o cálculo. Observe que eu tive que, a partir de uma largura já conhecida, já definida, e eu determinei a velocidade de operação e a vazão com o equipamento parado, ok? Vamos, então, para a forma dinâmica. Nós temos dois métodos para fazer esses procedimentos. O método da lona é o método mais empírico, prático e só serve para distribuidores gravitacionais. Para distribuidores inerciais, ele não funciona. Para esta medida, para esta regulagem, eu preciso escolher o local. Normalmente, a gente vai até o local onde será executada a prática, condições de campo. Eu distribuo a lona transversal à passada do implemento e essa lona é seccionada, é dividida em áreas específicas de 1 metro, 2 metros quadrado, e cada divisão dessa lona. O outro método é o método da caixa colhedora, que é o método padrão. Existe uma norma específica pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT, que é utilizando caixas coletoras. Essas caixas são padronizadas internacionalmente. O padrão internacional dela é uma caixa de 25 de largura, 1 metro de comprimento e 20 centímetros de altura. E ela é um formato trapezoidal, de seção trapezoidal. E dentro dela tem uma colmeia, que é para evitar que o produto, ao cair dentro, ricocheteie e venha sair fora da caixa, e você perder esse material. Então, nesse caso da lona, vai passar aqui em cima e depois vai ficar isso aqui. E, neste caso, nós estamos passando no equipamento com as caixas coletoras, para que as caixas coletoras recebam esse material. Não esqueça de manter sempre a rotação e a marcha adequada. Sempre fazer isso na mesma marcha e na mesma rotação do motor do trator que será utilizado durante a operação. Não adianta regular numa velocidade, numa rotação, numa marcha e depois, na hora de operar, mudar isso tudo. Ou seja, a regulagem não serviu para nada. Aí nós vamos recolher o material, seja aqui da lona, ou seja da caixa coletora, e vamos medir a massa coletada em cada quadrado desse, né? E construir o gráfico de distribuição. Na gravitacional, que nós vimos em cima da lona, o gráfico obtido foi isso. Por que na gravitacional eu posso utilizar a lona? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas a máquina vai se deslocando e o produto cai na vertical. Ele cai exatamente abaixo ali no solo. A tendência é do produto cair e ficar no chão. Se eu uso o distribuidor inercial, a partícula do calcário é acelerada e é lançado para longe do trator. Se ela é lançada para longe do trator, ela bate na lona e pula fora. Então, esse tipo de metodologia do uso da lona não serve para o distribuidor inercial, só para o gravitacional, porque o produto cai na vertical. Quando o distribuidor é inercial, nós precisamos encontrar uma distribuição que lembra a distribuição normal. É uma distribuição normal, né? Aquela que a gente viu na estatística, existe uma tendência central, que tem uma média, uma variância, e, consequentemente, um desvio padrão. Então, eu tenho uma distribuição normal, onde eu tenho uma cauda, né, à esquerda e à direita. No disco duplo, quando o coletor, o distribuidor de 2 discos fez, né, a distribuição, os coletores faz esse tipo de gráfico aqui. Então, no centro tem uma menor distribuição. Esse tipo de distribuição é irregular, não é boa. Mesmo sendo disco duplo, eu preciso fazer com que ele se aproxime, né, dessa distribuição normal aqui. Então, eu vou ter que fazer esse disco com que esse disco comece a jogar mais para o centro e aqui também desse lado jogar mais produto aqui no centro, de uma forma que ele tenha uma distribuição mais normal possível. Do jeito que está aqui, o coeficiente de variação nunca vai dar menos de 20%. A distribuição vai ficar horrível. Como definir a largura efetiva de distribuição?
Vamos olhar apenas para a distribuição em azul. Vocês estão vendo aqui, o trator está passando aqui, e aqui está a distribuição em azul. Uma distribuição normal, e nós estamos vendo que aqui, próximo do centro, eu tenho quase que uma variação perto do máximo possível, né, que eu vou chamar de 100%. Se eu pegar e dividir esse valor que está caindo aqui na metade, então eu vou obter 50%, chamamos de meia dose. Então, se vocês observarem nesse gráfico, a passagem em amarelo e a passagem em branco estão sobrepondo aqui a passagem em azul, exatamente aqui na metade. Aqui. Então, quando eu somo, eu vou ter algo próximo de 100%, né? Quando eu sobreponho aqui a passada, passo uma vez aqui desse lado, outra vez desse outro lado aqui, cai um pouco de produto aqui, né? Quando eu passo aqui, e cai um pouco de produto aqui, quando eu passo aqui. Então, apenas o centro, apenas a faixa central não teve 2 lançamentos, porque aqui a dose já era cheia, já era 100% do que eu precisava. Essa é a forma correta de se fazer a distribuição. E aí nós percebemos que nesse ponto de cruzamento, né, até o outro ponto de cruzamento é que se denomina largura útil ou faixa de aplicação. Tá vendo aqui, ó? Então, uma passada sobrepõe essa com essa região aqui passa 2 vezes, zona de superposição ou sobreposição. Se você dividir essa região aqui ao meio, cada vez que o trator passar, ele vai cobrir efetivamente essa faixa aqui. Seria do centro do trator de uma passada ao centro do trator da outra passada. Essa seria a largura efetiva. Com o ajuste do equipamento, a velocidade de deslocamento nos distribuidores de disco, nós temos que determinar a velocidade de deslocamento e esse disco ele vai girar em função das rodas dentadas que eu colocar para regular e a posição das palhetas são extremamente importantes. No caso desse distribuidor de um disco só, eu preciso colocar essas palhetas de tal forma, normalmente são em número de 4, os distribuidores de 3 palhetas não é recomendável, porque não há possibilidade de simetria lateral, bilateral, e, consequentemente, não há possibilidade de ajuste do balanceamento do disco, então não é muito recomendável que se trabalhe com distribuidores que tenha só 3 palhetas. O disco tem que ter 4 palhetas, tem uma quarta aqui atrás. Uma outra coisa que vocês podem observar é que essa palheta, né, e a outra que está do outro lado, está numa posição, por exemplo, que é primeiro, segundo e terceiro furo. Essa outra palheta e essa outra palheta estão sendo posicionadas no segundo furo. Então, 2 palhetas no terceiro furo e 2 palhetas no segundo furo. Isso significa dizer o quê? Que essas palhetas no terceiro furo, elas estão mais inclinadas em relação à perpendicular. O que vai acontecer quando elas começarem a girar? O produto vai cair aqui, e rapidamente ele vai escorregar por essa palheta e vai ser lançado. Se ele demora pouco tempo aqui no disco, o tempo de residência no disco é pequeno, significa que essa partícula vai adquirir menor inércia. Consequentemente, essa palheta vai jogar produto mais perto do centro do implemento. A outra palheta, que está na posição 2, ou pode ser colocada até na posição 1, ela vai ficar mais inclinada, só que positivamente, não negativo. Ela vai ficar com uma inclinação mais positiva. Significa que ela vai reter mais o produto quando ele for lançado no disco. Ao passar pela palheta, esse produto vai ficar mais tempo retido no disco. Significa, então, que esse produto vai ganhar mais energia cinética e vai ser lançado mais para longe do disco. Então, por conta da regulagem desta palheta, eu consigo obter essa distribuição normal. Só que eu tenho sempre que fazer a regulagem de 2 a 2. Né? Essa aqui está na posição 3, a contrária a ela está na posição 3. Se essa aqui está na posição 2, essa aqui também estará na posição 2. Porque daí o equilíbrio de momento serão iguais ou próximos, evitando que esse disco comece a vibrar muito. E se ele vibra, ele pode estourar o rolamento, pode trincar, pode transferir para o chassi do implemento essa vibração e acabar danificando, quebrando esse implemento
em outro lugar. Então, é preciso fazer o balanceamento, igual faz o balanceamento de carro, né, da roda. Quando o distribuidor é gravitacional, nós temos a esteira, e a esteira também precisa ter uma velocidade maior ou menor, e essa velocidade está em função das rodas dentadas e correntes que vamos colocar para movimentar essa esteira. E também a altura do arrasador, assim que se faz o ajuste do equipamento. Neste caso, como o produto sai e cai para o chão, sempre vai cair mais ou menos a mesma quantidade, que a largura efetiva do implemento é exatamente a largura de aplicação. Nesse caso, não tem influência do mecanismo dosador na distribuição. Vai cair uma cortina de calcário de produto, e essa cortina tem a mesma altura e mais ou menos a mesma quantidade ao longo de toda a esteira. No caso do distribuidor gravitacional, a largura de trabalho, a largura efetiva é exatamente igual à largura do implemento. A aplicação consiste na deposição do produto sobre o solo na dosagem recomendada de forma homogênea com mínima deriva. A aplicação pode ser em faixas, em fileira ou em área total. A aplicação em faixa. Então, aqui o pessoal está aplicando o produto no meio do laranjal e depois ele vai vir na outra rua aplicando o produto do outro lado. Então, parte da área não recebe o produto. Aplicação em fileira, é colocado um sistema auxiliar na máquina, então é colocado isso, esse produto é lançado em fileira, né? Para fazer adubação de cobertura na linha, ou fazer adubação de base, no caso de cana-de-açúcar, onde eu abro o suco e depois esse produto vai ser jogado dentro do suco, dentro de cada fileira de plantas, ou aplicação em área total. Então, eu vou parar por aqui, né, a nossa apresentação, e na próxima aula a gente fala um pouco mais de calibração e de regulagem.